Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo que vai acontecer na novela Teresa? Só você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pois aqui teremos todos os dias resumos dela e da novela Alma Gêmea da TV Globo. Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo. Teresa, capítulo 91. Esperança pede que Roberto leve uma carta a Hernan para ela. Teresa diz a Aida que é uma pena e pensou que tinha se livrado de vê-la, mas agora terão que tomar decisões juntas nesse projeto. Aida diz que está muito ocupada com o escritório e a coordenação dos projetos de Mariano. Aida diz a Teresa que Mariano irá muitas vezes com ela para Cancún, para o projeto Lua Turquesa. Teresa diz que Mariano irá com ela, pensando nela, e há coisas que nunca mudam. Roberto e Aurora se reencontram e se cumprimentam. A Aurora diz a Roberto que Joana se comportou muito bem com ela e a como sua segunda mãe. Teresa diz a Joana que a Aida será sua sócia e já lhe disse que vai ficar passeando em Cancún com Mariano e não se importa, mas não gosta de vê-la em todos os lugares para infernizá-la. Teresa agradece a Luísa pelo apoio dela e por ter demonstrado que a ama. Luísa diz a Teresa que ela e Fernando querem ela no casamento e Fernando já pediu a Oriana para pedir desculpas a ela. Aida visita Rubens na cadeia. Ela pergunta por que ele fez tudo isso e por que machucou tanto ela e sua mãe. Rubens diz que sabe que errou e muito, mas independente do que fez, a mãe dela e ela a amam muito. E mesmo que vá ter outro filho, ela foi sua primeira filha e com ela aprendeu a ser pai. Na verdade, tentou. Os dois choram muito emocionados. Luísa diz a Teresa que também vai falar com Oriana. Teresa diz que se Oriana pedi-la desculpas, vai recebê-la de braços abertos. Teresa recebe uma ligação de Nico. Ela chama o diabo de desgraçado por ter a enganado. Nico diz que se ela quiser os papéis, terá que dar para ele uma quantidade de dinheiro igual. Teresa fica nervosa. Arthur chega em casa muito triste e diz a Teresa que não é oficial, mas um amigo dos tribunais lhe disse que ele perdeu o caso de Sans. Teresa fica chocada. Arthur diz ambiciosa que eles estão em perigo de perder o patrimônio deles. Teresa fica preocupada. Arthur abraça a víbora. A maliciosa tem medo deles ficarem sem dinheiro, na ruína. Arthur diz que terão que controlar os gastos e mudar um pouco a forma de vida. Ela o apoia. Ele diz que fica feliz em saber que ela está com ele, o apoiando e que o ama. Teresa pergunta quanto ele terá que pagar para todos os devedores de Sans. Arthur diz que vai negociar com todos e fará um cálculo detalhado. Aida diz ao pai que pela primeira vez em muito tempo percebe que ele está sendo sincero com ela. Rubens relembra com ela momentos que eles eram felizes como pai e filha. Roberto procura Hernan no hospital e entrega uma carta de esperança para ele. Ao anoitecer, Aida está em casa. Ela diz que a visita que fez ao seu pai lhe afetou mais do que esperava. Aida diz que seu pai fez ela relembrar momentos que viveram juntos. Mayra diz que Rubens é capaz de tudo para comovê-la e pede que ela não se convença. Aida diz à mãe que achou seu pai sincero. Arthur mostra para Teresa o valor que terá que pagar para as pessoas que Sans está devendo. Ela fica chocada com o valor. Arthur diz que não pode perder o que tanto lhe custou o trabalho de ter. Teresa fica triste e diz que se arrepende por ele ter renunciado à herança de Paloma, pois poderiam resolver tudo com aquele dinheiro. Teresa diz que tem medo de perderem tudo, até a casa. Arthur diz que existe a possibilidade e pede que ela já vá se acostumando. Aida pede que a mãe não deixe nas suas mãos a responsabilidade de perdoar seu pai, ou não, para ele sair da cadeia. Mayra diz que percebe que ela sofre pelo pai dela estar na cadeia. Mayra pergunta à filha se perdoa o pai dela na justiça, como o advogado pediu. Aida diz para a mãe fazer isso se de verdade se sentir tranquila depois de fazer. Teresa fica chateada quando Arthur diz que venderá a casa. Ela diz que ele não pode fazer isso. Arthur diz que não quer fazer, mas se necessário, terá que fazer. Teresa fica triste. Ele pede perdão, mas está muito preocupado e com raiva de si mesmo. Teresa o consola. Roberto diz à Esperança que Hernan não abriu a carta para ler e acha que ele tinha muito trabalho. Esperança diz que Hernan segue chateado com ela.
Roberto diz que veio ali para dizer a Joana pela última vez que a ama e que pode dá-la uma chance. Esperança diz que Joana foi à casa de Aurora. Joana parabeniza a Aurora por ter voltado com Martim. A Aurora diz que está tentando com Martim, mas não deixou de amar Mariano. Joana pede que ela pense que dessa vez será diferente com Martim e que irá se apaixonar. A Aurora diz que ama muito Martim, mas tem medo dele querer formalizar algo mais sério, porque no momento não quer. Teresa vai para o seu quarto totalmente destroçada, com medo de voltar à pobreza. Teresa diz que não pode ser, que tenha deixado Mariano por tudo isso. Ela joga o urso no chão. Depois pega e diz que Arthur falhou com ela. Teresa diz que não vai ficar na miséria e teve que sacrificar o amor da sua vida e precisa valer a pena isso e jamais renunciará a isto porque é seu, tudo o que ela merece, porque entre ser ou não ser, eu sou. Joana pede que a Aurora não deixe Martim escapar dessa vez. A Aurora diz a Joana que no tempo que sua mãe esteve ali, nunca teve uma conversa assim com ela. Joana diz que se alegra muito que ela tenha consideração por ela. As duas se apoiam como se fossem mãe e filha. Arthur encontra Teresa chorando no quarto. Teresa diz que está morrendo de medo porque eles tinham tudo e vão ficar sem nada. Arthur pergunta a ela se a possibilidade dele ficar sem dinheiro pode mudar as coisas entre eles. Teresa diz ao marido que sim, e mesmo que não tenha dinheiro, as coisas mudarão para eles e terão que trabalhar mais para seguir em frente e terão que se esforçar em dobro e reduzir os gastos. Teresa diz que está assim por Luísa, por ele, porque ela conhece a pobreza e sabe como é. E se necessário pode viver com o indispensável, já ele não está acostumado a contar cada centavo que gasta, e ela vem de baixo, e se ficar sem nada pode suportar. Teresa pergunta se ele pensou o que vai acontecer com o compromisso de Fernando e Luísa, e se Oriana permitirá que eles fiquem juntos, mesmo sem dinheiro, e caso aconteça um escândalo com tudo isso. Luísa diz a Fernando que queria resolver as coisas o quanto antes com a mãe dele e sabe que se conversarem podem se resolver. Fernando diz que tudo vai dar certo. Eles namoram e ela é a mulher mais feliz do mundo nos braços dele. No dia seguinte, Aida e Genoveva vão à casa de Teresa e Arthur. Genoveva diz a Arthur e Teresa que vai cancelar o coquetel da apresentação do Lua Turquesa, porque com o Rubens na cadeia, por causa da fraude, ninguém dá confiança no projeto deles. Teresa fica chocada e diz a Aida que as estupidezes do pai dela está provocando muito dano com eles. Joana e Esperança terminam de almoçar. Esperança segue preocupada com Johnny. Roberto assusta Joana com bom dia. Ela derrama água em si mesma devido ao susto que tomou. Entre tapas e beijos, Joana e Roberto são felizes e se beijam com amor. Aida pergunta a Genoveva quando poderão vender os condomínios do Lua Turquesa. Genoveva diz que terão que esperar pelo menos 3 meses. Ela sugere de terminarem de construir tudo, para depois venderem. Arthur e Teresa ficam nervosos. Oriana visita Luísa. Luísa fica nervosa para falar com ela. Oriana fala que mesmo que ela tenha discutido com ela para defender Teresa, gostou dela ter mostrado o caráter dela e ter a enfrentado. Arthur diz a Aida e Genoveva que no momento não pode investir, mas nenhum dinheiro nessa obra por agora. Genoveva pede para esquecerem da venda então. Martim decide falar com Arthur sobre a fundação. Oriana diz a Luísa que a respeito de Teresa, elas nunca irão ficar de acordo, mas por ela e Fernando dizerem que Teresa é extraordinária, decidiu mudar sua atitude por ela e por Fernando. Oriana diz que vai vigiar Teresa de perto e provará que tem razão. Arthur fala da sua situação econômica com Martim, mas pede que ele não comente nada com ninguém. Martim concorda em não dizer nada para ninguém. Arthur diz que terá muitos problemas com o cancelamento das vendas dos condomínios do Lua Turquesa. Aida comenta com Genoveva que vai ver Mariano e ele ficou de buscá-la com um carro novo. Teresa fica chocada. Aida diz a Genoveva que ela e Mariano estão quase formalizando sua relação. Aida e Genoveva se despedem de Teresa e saem. Teresa morre de raiva e inveja. Teresa vai até a janela e observa Aida indo até Mariano, o abraçando e vendo o carro novo dele. Teresa sofre. Genoveva parabeniza Mariano pelo carro novo. Os dois saem juntos. Teresa se sente mal e chora.
Ela diz que tem que fazer algo logo, porque senão vai ficar sem nada. Ela limpa as lágrimas quando Martim e Arthur se aproximam. Teresa diz a Martim que fica muito feliz por ele ter voltado com Aurora e a ama muito, e ela precisa do apoio deles. Arthur diz a Teresa que já comentou com Martim sobre sua situação econômica e ele disse que se quiserem vender as ações do Lua Turquesa, ele poderia comprar. Arthur diz que Martim compraria as ações por um bom preço para ajudá-los. Ela fica surpresa. Oriana e Luísa organizam assuntos do casamento. Fernando cumprimenta a mãe e pede que ela fale com Teresa. Arthur diz a Teresa que falará pessoalmente com Luísa sobre ter perdido o caso de Sans e também com Fernando, que está envolvido com Luísa. Arthur beija Teresa e sai. Teresa liga para Luísa e pergunta como foi com Oriana. Luísa diz que voltou a falar com a sogra e que ela disse que irá falar com ela. Teresa fica surpresa e espera que Oriana cumpra com a palavra e deixe de ofendê-la. Luísa fala que sairá com Oriana para ver um estilista. Teresa fica pensativa e tem uma ideia. Joana diz a Esperança que Roberto se aproveitou dela e a beijou, mas colocou ele no lugar dele. Teresa visita Fernando no apartamento. Ela aproveita que ele está sozinho para cumprimentá-lo com muita ousadia. Fernando diz que não será necessário ela se afastar dele. Teresa pergunta a Fernando se ele ama suficientemente Luísa muito para se casar com ela. Fernando fica pensativo. Hernan decide ler a carta de Esperança. Na carta, ela diz que não quer maus entendidos e esclarece que ficou triste por Rubens ter ido para a cadeia, mas não por ele, mas sim que é uma pena que seu filho tem um pai que está na prisão e se deu conta do quão é sortuda de ter um homem como ele na sua vida. Ela pede que Hernan não deixe que um mal-entendido acabe com a relação deles. Hernan chora. Fernando diz a Teresa que não entendeu a pergunta dela e é claro que ama Luísa e quer se casar com ela. Teresa diz que ama Luísa e quer saber dos sentimentos dele para com ela, porque só o amor verdadeiro pode durar. Teresa diz que está muito preocupada por Luísa e mesmo sabendo que Arthur falará com ele disso, não resistiu e tem medo de Oriana rejeitar Luísa, porque Arthur está à beira da falência. Fernando fica surpreso. Mariano e Aida voltam para o apartamento. Aida diz a Mariano que o advogado do seu pai levou um caso contra um cliente de Arthur, e Arthur perdeu o caso, e isso custará muito dinheiro para Arthur. Aida fica contente por Arthur e Teresa estarem passando problemas econômicos. Fernando diz que não pode acreditar que Arthur perderá tudo que construiu durante tanto tempo. Teresa diz que dói muito por Arthur e Luísa, mas sabe o que é ter que trabalhar todos os dias para sobreviver e não tem medo e se preocupa com Luísa e Arthur. Fernando diz que se casará com Luísa. Teresa diz que Luísa é muito sortuda porque ele é um grande homem. Teresa agradece por Fernando escutá-la. Ela diz que não quer que Oriana saiba que ela veio ali. Ela pede que ele não comente nada com Arthur e espere que ele venha falar com ele do problema econômico. Teresa dá um beijo no rosto dele e sai. Lá fora, Teresa diz a Fernando que isso que falaram é outro do segredinho deles, que ele vai guardar. Teresa beija o rosto de Fernando novamente e quando vira a cara, se dá de cara com o Johnny. Ela se assusta ao ver o cunhado, o ex-cunhado na verdade.